Os líderes da Câmara dos Deputados definiram hoje votar o requerimento de urgência do PDL, Projeto de Decreto Legislativo que derruba o decreto que aumentou o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. O acordo foi feito para que o mérito do texto não seja analisado. Pois é, o dispositivo permite que a proposta seja analisada no plenário, sem passar pelas comissões temáticas, né? O presidente da Casa, Hugo Mota, ele já havia optado por pautar a urgência depois da insatisfação com a medida provisória no Executivo, editada na quarta-feira, que aumentou aí os impostos, né? Também hoje, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu a condução dos trabalhos de Hugo Mota como presidente da Câmara dos Deputados. Vamos ver o post que ela divulgou hoje aí na internet. Vou pedir para colocar o post da Gleisi Hoffmann. Olha só, ela divulgou em suas redes sociais falando que o relacionamento do presidente Hugo Mota com o governo do presidente Lula tem se caracterizado por responsabilidade e firmeza nos encaminhamentos acordados em comum. No comando da Câmara, trouxe previsibilidade na pauta legislativa, sempre fruto do colégio de líderes que expressa manifestações dos parlamentares. Ainda segundo ali o texto que ela publicou nas redes, né, tratamos às claras dos interesses do país e isso tem sido fundamental para a tramitação das propostas do governo no legislativo. Está aí a senadora Gleisi Hoffmann se posicionando também sobre o assunto em sua rede social. Exatamente. E quem tem outras informações sobre esse assunto direto de Brasília, ao vivo, é a repórter Ana Paula Ramos. Oi, Ana, boa noite para você. Quais são as novidades aí de hoje, hein? A coisa está acontecendo nesse momento aí, né? Boa noite, André, Síria, Larissa, uma ótima noite a todos que nos acompanham. A novidade é essa mesmo, André. O governo conseguiu uma pequena vitória nesta segunda-feira, que os deputados vão apreciar somente a urgência do projeto de decreto legislativo que cancela o novo decreto do governo sobre o aumento do IOF. Isso porque a perspectiva era de dupla derrota para o governo. O cenário era de que eles iam votar hoje tanto a urgência, como iam também já analisar o mérito e derrubar o decreto do governo. E o presidente Lula, neste fim de semana, ele entrou pessoalmente nessa articulação. Ele se reuniu sábado no Palácio do Alvorada com o presidente da Câmara, Hugo Mota, os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, e também alguns líderes partidários. E o curioso é que ele convidou o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, para participar desse encontro, enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não compareceu, ele que tirou férias nesta semana. Pois bem, mesmo com a entrada aí de Lula no meio de campo, o governo não conseguiu reverter totalmente esse cenário e Hugo Mota manteve essa votação para hoje, mas apenas da urgência. Mas para isso, a ministra Gleisi Hoffmann precisou também agilizar a liberação de emendas parlamentares. Isso é o principal motivo de insatisfação lá no Congresso, a demora nessa liberação desses repasses. Segundo ela, essas medidas, esses repasses estão atrasados por conta de algumas mudanças que foram exigidas pelo STF para garantir aí a transparência e a rastreabilidade dos repasses. E a Gleisi também precisou vir a público, como vocês já mostraram aí, fazer esse elogio a Hugo Mota, isso porque ele vinha sendo alvo de críticas de aliados do presidente Lula por não cumprir acordos. O próprio Fernando Haddad, ele sinalizou ali que na reunião do dia 8, quando as propostas do governo foram apresentadas ao presidente da Câmara e também a líderes partidários, ele teria indicado um apoio a esse pacote de medidas. Mas dias depois veio ao público criticar as medidas e também marcou essa votação para hoje, votação que deve acontecer logo mais lá no Congresso, e a nossa repórter, a Lara Alves, está acompanhando. E depois a gente traz aqui, conta tudo para vocês que aconteceu por lá. Volto com vocês. É isso aí. Quero convidar também a Larissa Arantes para entrar com a gente aqui nessa conversa, para ajudar a entender dois pontos ali que eu estava pensando aqui. Um deles, Lari, foi o fato de o ministro Haddad entrar de férias hoje, né? Ele que estava com uma previsão de entrar de férias depois, acabou entrando de férias agora, sentia ali uma certa proteção. Falou, olha,
tá aparecendo muito, vem para cá, fica escondidinho, aproveita e antecipa essas férias, porque aí a gente dá uma limpada na imagem, dá aquela segurada durante um tempo, sai dos noticiários. E um outro ponto foi a fala da Gleisi Hoffmann ali no X, dizendo que os colegas do PT estão ali, digamos que maltratando o Hugo Mota. Vamos dizer, passou um pano na linguagem popular ali. Eu senti uma movimentação meio que estratégica nesses dois acontecimentos aí. Você não achou, não? André, faz todo sentido essa sua análise desses dois pontos, né? Eu acho que essa história hoje, apesar de que não bombou tanto, né? Em outros dias a gente viu isso ocupando muito o noticiário, hoje nem tanto, mas a gente teve ali alguns passos, né? Algumas etapas aí que merecem a nossa análise aqui no OTN. Claro, o primeiro que você citou, André, em relação às férias de Fernando Haddad, e adiciono ao que você falou, André, o fato de que também é uma certa estafa, né? No sentido de que, olha, tudo que poderia ter sido feito, articulado, negociado, falado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já foi feito, né? Quantas reuniões foram realizadas, quantas articulações, negociações foram feitas até esse momento, né? E é o que a Ana falou, pelo menos chegamos hoje, segunda-feira, 16 de maio, com o governo garantindo pelo menos uma pequena vitória, que é não votar o mérito, mas só o requerimento de urgência. Sobre esse segundo ponto, em relação à manifestação de Gleisi Hoffmann, isso diz muito, né? Uma ministra das Relações Institucionais que foi deputada na Câmara, esteve à frente ali de diversas negociações também, mas agora, como ministra de Relações Institucionais, num posto que é justamente aquele que faz essa ponte entre o Executivo e o Congresso, né? É muito relevante ela vir a público nas redes sociais e defender o Hugo Mota, né? Ela percebeu, algumas lideranças ali do governo perceberam que só atacar o Hugo Mota não vai ser bom para ninguém, né? Que ali os aliados podem ter suas críticas e tudo mais, mas que só atacar neste momento não vai ajudar o governo. E aí queria apresentar mais dois pontos para trazer para essa nossa reflexão, André e Síria. O primeiro deles, algo que a gente já comentou aqui no OTN, mas sempre que ressurge, acho importante a gente colocar na roda também, que é a votação de um requerimento de urgência, né? Ou seja, aquela decisão que vai colocar um determinado projeto como prioritário, ele precisa ser votado antes de tudo. Essa análise, essa votação de um requerimento de urgência, ela reflete muito de um sentimento dentro do Congresso Nacional, ou seja, ameaças de votação do requerimento de urgência, o anúncio, né, colocá-lo na pauta de fato, tudo isso, né, todos esses movimentos são extremamente políticos no sentido de dar um recado sobre qual é o sentimento da Câmara, né? E o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, deu essa declaração, inclusive a reportagem da Lara Alves está lá no nosso portal, quem quiser acompanhar completo, dizendo que era, sim, né, o sentimento da Câmara naquele momento, ou seja, existe sim um rito burocrático que vai, de fato, subir esse projeto para o topo da pauta de votação e ele precisa ser analisado antes de tudo, ok, mas existe também toda essa movimentação, esse conjunto de recados que são dados quando um requerimento de urgência é pautado. Só o simples fato dele ser pautado, né, já é um recado muito grande. E aí, só atualizando, né, o quarto ponto, digamos assim, que havia um sentimento, sim, de votação desse requerimento de urgência ainda nesta segunda-feira, mas estava até confirmando aqui com a Lara Alves o seguinte, ainda não deu quórum. Não deu quórum e com quórum baixo, né, ali aquela quantidade de deputados em plenário, com essa quantidade baixa, não tem nem como partir para o momento da votação em si. Se acontecer ainda hoje, vai ser tarde, né? Bem tarde. Mas, podendo ser jogado aí para amanhã, podendo ser jogada para amanhã essa análise, essa votação, porque realmente ainda nem quórum, nem a quantidade necessária ali para votar não se tem.
E aí, lembrando algo que o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, aprendeu ali com as piores experiências, que foi colocando projetos de interesses ou que ele estava, de alguma forma, abraçando, digamos assim, sem ter o quórum necessário e acabou perdendo por algumas vezes. E aí, nos bastidores, o comentário era de que ele não faria isso mais, né? Desde que só faria se tivesse certeza de um quórum e de uma votação. Então, a gente segue aguardando, mas agora, aqui pertinho de 8 horas, ainda não temos uma movimentação nesse sentido, André e Síria, mas, de fato, esse assunto continua em destaque nos próximos dias, apesar do feriado de Corpus Christi no final da semana, né, gente? Pois é, Larissa, pela sua experiência, pelo seu conhecimento de coberturas em Brasília, essa votação sai hoje ou ela fica para amanhã, hein? Então, eu acho que fica para amanhã, Síria. Eu acho que fica para amanhã, porque a gente já está chegando aqui 8 horas da noite de uma segunda-feira, apesar de que, né, tem toda essa pressão, tem toda essa movimentação. Volto nessa perspectiva, se acontecer hoje ainda, Síria, acredito que vai ser bem tarde, a gente já vai estar descansando. Pois é, vamos aguardar então. Agora, esse é um assunto que está rendendo bastante nas redes sociais, viu, André? Essa votação de hoje e também as férias do Haddad. Muita gente fazendo piadas aí pelas redes sociais, que as férias dele, na verdade, estavam previstas para julho, ele antecipou. E sabe quem se manifestou também pelas redes sociais, lá no X, antigo Twitter? O deputado Nicolas Ferreira, olha só. Que foi que o Nicolas... Pois é, gente, o Nicolas não deixou passar em branco, a gente sabe aí do apego dele, né, do cuidado que ele tem com as redes sociais, e ele já foi lá e fez a seguinte publicação: fugiu de novo. Mas o problema nem é quando ele tira férias, mas quando ele volta dela. Colocou dela. Estou lendo aqui, fecho aspas, né? O texto que o Nicolas Ferreira publicou, então, no X. A oposição não ia deixar isso passar em branco, né, André? Então, o Nicolas foi lá e já deu uma cutucada aí nessa situação toda envolvendo as férias do Haddad, né? Semana passada eles já tiveram aquele atrito ali. Na hora que o Haddad falou, o Nicolas saiu, o Nicolas xingou e ficou aquela confusão toda. E agora começa a troca de farpas aí via redes sociais, o que não é muito o caso de Fernando Haddad, mas é mais a cara do Nicolas, que gosta de cutucar sempre aí, né, nessa nova forma de conversa virtual que acaba reverberando tanto para tantos lados. E a gente vai ficando por aqui.